favor, tenha compaixão do pastor Márcio e capricha no som aí. Eu quero o som igual da voz do irmão Moisés, tá? Viu que aquele vozeirão grandão que estremece tudo, né? Então capricha aí para mim, tá, irmãos? Queridos. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Amém. Pode falar, irmãos, o pastor não está aqui não, ele está de férias. Está tranquilo. Estando de férias, a gente pode fazer o que quiser aqui hoje, tá? Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre seja manso, né? Que significa ser manso. E eu vou convidar os irmãos para abrir suas Bíblias, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, né? Eu estou usando aqui também um pouquinho de tecnologia, porque é um pouquinho diferente a tradução, e a Bíblia que eu tenho aqui, a tradução é também um pouquinho diferente, né? Então, já que está um pouquinho frio, vamos ficar em pé, irmãos? Eu já estou praticamente quase em pé, né? Mas vou convidar os irmãos também para ficar em pé, para podermos ouvir essa leitura. Na minha Bíblia diz assim: mas o homem encoberto no coração, na incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Eu tenho uma outra tradução aqui. Alguém tem uma tradução diferente? Pode ler para mim em voz alta? Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Exatamente. A palavra-chave aqui é que é de grande valor para Deus. Vamos guardar essa palavra aqui? Vamos repetir junto? Grande valor para Deus. Mais alto, um pouquinho mais alto, mais alto. Grande valor para Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, o Deus da nossa salvação, é o único Deus que nós estamos aqui nesta manhã, louvando que Tua palavra vem, produz, prospere no coração de cada um de nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, agora eu vou desligar, porque de repente Satanás vem aqui, põe esse telefone para tocar, e aí vai me complicar as coisas aqui, né? Muito bem, nós vamos falar a essência da palavra do Senhor. É interessante porque isso aqui é um símbolo maior do cristão. Por quê? Um símbolo maior do cristão: ser uma pessoa manso. O que quer dizer isso, irmão Márcio? Há várias coisas que nós podemos atribuir aqui. Ser uma pessoa mansa é uma pessoa que pensa antes de tomar uma decisão. Ele pensa antes de tomar uma decisão. E isso é interessante, porque quando a pessoa pensa antes de tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão, primeiro, com razão, e segundo, ele vai ter tempo para administrar aquele problema, aquela agressão, aquela maneira de viver. E é um mundo lá fora, ou seja, as pessoas que não são cristãos esperam ver do cristão uma pessoa mansa. Ou seja, o mundo está pronto para olhar para você que trabalha numa empresa, que está na escola, a sua vizinha, o seu vizinho. Ele está sempre olhando para você e vai esperar de você que fala que é cristão uma vida e umas atitudes diferentes. E tem que ser assim, porque essas atitudes e essa diferença vai fazer com que você tenha maior
nosso interior. Mas tem algumas coisas interessantes. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho comigo. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 12, e versículo 3. Números, capítulo 12, e versículo 6. Se alguém não sabe onde está o livro de Números, é só você vai lá assim, Gênesis, Êxodo, Número, opa, é o terceiro livro da Bíblia, ou quarto livro, desculpa, quarto livro. Então, vamos lá, capítulo 12, versículo 3, essa aí vai para você, Moisés, olha lá. E era Moisés muito manso, e mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Então Moisés era um varão manso, humilde, que havia em toda a terra, naquela época, né? Hoje nós temos aqui um Moisés, né, Moisés? Que também tem que ter esse título, né? Ser manso. Aí você vai dizer assim, Márcio, pastor, pelo amor de Deus, fala uma coisa dessa. Moisés matou um egípcio. Moisés quebrou a pedra dos 10 mandamentos, não é verdade? E Moisés bateu na rocha. Que homem humilde é esse? Mas sabe o que é isso, irmãos? A nossa natureza humana luta contra nós por causa do pecado, e às vezes nós tomamos decisões que vai nos prejudicar. Então a falta de mansidão, a primeira coisa, vai nos prejudicar, até no conhecimento, no contato com Deus, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Moisés era um homem manso. E o que quer dizer essa mansidão? O versículo que a nossa querida irmã Camila leu, ou a versão diferente que ela leu, exatamente mostra aqui a junção do homem espiritual, porque isso vem de dentro de você, mas para sair de dentro de você tem que ser colocado alguma coisa, e essa coisa é colocada pelas nossas atitudes. O cristão, ele tem que aprender a ser manso. O que quer dizer isso? Ou seja, muitas das vezes nós temos atitudes explosivas. Eu já ouvi muitas vezes na igreja algumas irmãs, e alguns irmãos também, falar comigo assim, comigo é assim, o que eu tenho que falar eu falo, não é? Outros dizem, eu não levo desaforo para casa. O cristão que não levar desaforo para casa, ele não é manso, ele não tem comunicação com o Senhor, porque ele vai colocar no seu coração ódio, raiva, ele vai manter isso, e isso é pecado. As pessoas tentaram muito sobre Jesus, mostrando a mansidão com ele. Primeiro, ele conhecia o coração das pessoas, os corações más. E quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, levaram para Jesus para ver qual seria a decisão de Jesus. Todos nós já sabemos. A primeira coisa que Jesus fez não foi dar resposta, foi? Não. Ele pensou, ele baixou a cabeça e fez o quê? Depois ele disse, olha, quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. A mansidão ensina o homem a tomar decisões corretas. Quando Deus nos orienta para nos ensinarmos, para nós pregar, até mesmo para ensinar o Evangelho a outras pessoas, nós temos que ensinar para as pessoas com amor, com mansidão.
Eu me lembro que eu saía muito com um rapaz que ele era muito emocionado, né? Mas ele é assim, ele não tinha mansidão para ensinar as pessoas, por exemplo. Então, quando ele chegava, uma vez eu saí com ele e nós fomos fazer um trabalho evangelístico. E eu tinha o costume de, quando eu via um bar, a pessoa conversando, eu chegava lá no bar, né, tomava, pedia um cafezinho, se tinha um cafezinho, senão eu tentava interagir com as pessoas e falar do Evangelho. E eu comecei a ensinar ele. Ele falou: irmão Márcio, me ensina como posso ensinar, falar da palavra de Deus em determinados lugares. Eu falei: tá bom, vamos lá. Aí eu comecei. Nós estávamos numa cidade no interior, e quando nós chegamos lá, tinha um barzinho com 4, 5 pessoas lá, e conversando, e um estava até tocando um violão lá e tal, e eu cheguei nele e falei: bom dia, desculpa atrapalhar vocês, nós estamos aqui na cidade, conhecendo essa linda cidade, e a gente já começou a falar e tudo, e nós estamos aqui pregando o Evangelho. Aí ele me solta, nós estamos aqui pregando o Evangelho, porque se a gente não pregar o Evangelho, vocês vão tudo para o inferno. Porque primeiro, quando vocês estão no bar, uma hora dessa não é hora de bar, né? Vocês têm que pensar em Deus, e nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. Aí arrebentou tudo, estragou tudo, os irmãos, as pessoas já ficou assim, olhando feio para ele, querendo olhar, colocar ele para fora, mas pensou no que eu falei, né? E o clima ficou ruim. Aí depois eu falei: meu irmão, vem cá. Você está salvo? Você aceitou Jesus e quer ser salvo? E está seguindo a Deus direitinho? Sim. Então você tem que ter paciência com quem não está. Você tem que ser uma pessoa manso para falar. Você tem que orientar as pessoas com amor. E mansidão não quer dizer que você vai aceitar tudo, mas no seu coração, o seu coração deve ser, na sua atitude, uma maneira que as pessoas olham para você e vê coisas frutíferas. Porque essa é a razão. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que existe hoje, boa, para o cristão, sabe o que é? Os fofoqueiros. Sabe por quê? É interessante isso. Tem pessoas que gostam de ver tudo que você faz, não é? E criticar, e falar, e dizer. É bom, porque isso faz nos corrigir e andar correto. Fale bem, mas fale de mim. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou representando Cristo para outra pessoa? Ou estou representando eu mesmo para outras pessoas? Ou estou representando que Satanás induz as pessoas a falarem e fazerem? Eu me lembro que eu fui num encontro de pastores, lá no café da manhã de pastores, lá em Santo Amaro, numa igreja um pouquinho depois onde eu moro. E chegando lá, era um encontro de pastores, nós estamos indo para lá. Foi eu, o pastor que estava no São Luís, e mais um irmão, diácono. E nós entramos no carro, pastor, e fomos. Quando chegou lá, tinha muitos carros, e sobrou uma vaga só. Uma vaga. E aquela vaga era a única que tinha. E havia um carro na nossa frente. E o carro na nossa frente ameaçou entrar na vaga. Mas ele deu ré e saiu e foi embora. E o pastor que estava dirigindo falou assim: não, nós vamos entrar aqui, que ele não conseguiu entrar, mas nós vamos conseguir entrar. Quando nós começamos a entrar, já estava quase estacionando o carro, o outro veio de ré e falou para ele: sai. Colocou o rosto na janela de fora e falou: esse lugar aí é meu. O pastor falou: não, passou, foi embora, não é dele mais. Estacionando. E aí, vai sair ou não vai? O pastor falou assim. Aí ele fez assim para o pastor, mostrou um dedinho que não devia mostrar e foi embora. Bom, saímos do carro, sentamos no primeiro banco. Quem era
que ele viu, porque eu já tinha saído do carro, o irmão também já tinha saído do carro, o pastor estava saindo, ele viu, olhou para nós assim, bateu os olhos assim, abaixou a cabeça, né? E antes de começar, evidentemente, ele falou: eu quero pedir desculpa aos 3 irmãos aqui, que eu estava atrasado, e eu vi que não dava, depois eu pensei que dava, e os irmãos estavam estacionando, e eu fiquei um pouquinho irritado. Desculpa aí, viu, irmão? Tá bom. Mas nós vamos pensar assim, era um pastor, deveria dar exemplo, deveria ser manso, como Moisés também deveria ser, como a própria palavra de Deus diz que ele era um homem manso. Mas aconteceu aqui alguns momentos que nós temos que ter um controle. E sabe o que é esse controle? Esse controle é exatamente isso que o autor está dizendo aqui. Mas o homem encoberto no coração, na incorruptível, num traje espiritual. O que quer dizer um traje espiritual? Como podemos imaginar, pensar desta maneira? O que seria um traje espiritual? A pessoa deve viver de maneira espiritual, um contato constante com Deus. E se você não é uma pessoa manso, é difícil você falar com Deus, porque Deus aceita aqueles que chegam nele com mansidão, de coração aberto. E nós não encontramos muito isso na igreja. Às vezes encontramos irmãos que parecem milho de pipoca, se encostar ele, pá! Aí a gente pensa assim: mas eu falei com aquele irmão. Às vezes as pessoas que não são cristãos ficam imaginando: mas ele é crente? Não é? Eu já vi muitas frases disso, não só na igreja, como na vida secular, lá fora. Lá fora. Eu vou começar um novo ministério agora. Graças a bom Deus que a clínica que eu estava fechou. E eu falei para os irmãos na semana passada que eu orava muito por aquela clínica, mas fechou. E veio assim aquele desespero. E eu orei a Deus e falei: Senhor, eu estou em suas mãos. E a Zélia tem uma frase que, quando eu estou no desespero, ela sempre fala: Márcio, Deus proverá. E Deus provê mesmo. Graças a Deus surgiu uma outra clínica, uns 2 quilômetros mais perto de casa, com um tratamento de, sei lá, de um convênio muito bom, muito limpinho. Eu vou começar o meu ministério. E é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque eu fui para lá e a primeira coisa que eu encontrei foi uma enfermeira. E essa enfermeira falou: o pastor veio para cá. Oi, gente, agora tem um pastor aqui. Já pensou que se eu tivesse sido uma pessoa que muitas vezes eu tive vontade de... Sabe? Mas às vezes nós temos que falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando alguém estiver criticando você, falando mal de você, não se preocupem em dar resposta, mas fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Um homem rude como Pedro, por exemplo, Jesus teve que falar com Pedro e dizer para Pedro, e Pedro foi transformado, porque Pedro era explosivo, era um irmão pipoca, não podia encostar ou falar alguma coisa que ele explodia. E nós temos que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Porque as pessoas recebem bênção através da sua vida, e se você não é uma pessoa que realmente
realmente é uma pessoa manso de espírito. E Jesus disse para Pedro que eles herdarão o quê? O reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 5. Os mansos herdarão o quê? O reino. Por quê? Porque você vai evitar muita briga, você vai evitar muita fofoca, você vai evitar muitas coisas que destrói e que o pecado leva e aumenta cada vez mais. Então nós temos que aprender a ser humildes. Por exemplo, a nossa vida como cristão, do dia a dia, tem que ser um exemplo, uma vida exemplar. Não importa o que está acontecendo, mas tem que ser uma vida exemplar. E o exemplo que nós encontramos aqui é exatamente o que o apóstolo Pedro, o mesmo homem que era meio complicado, mas aqui ele está mostrando a importância de ser transformado, ser um cristão. Para você abençoar outra pessoa, meu irmão, você tem que ser uma pessoa manso de coração, porque senão a pessoa vai ter sempre uma foto da sua vida diferente. O que você vai transmitir para aquela pessoa? Se você não é uma pessoa manso de espírito, isso quer dizer que o seu contato com Deus é constante. A pessoa que tem um contato com Deus constante não é uma pessoa explosiva. É o que falta no mundo hoje. Se você vê os telejornais, vão ver o quanto de maridos matando a esposa. Nosso país está uma coisa fora do comum. E Deus sempre está mostrando uma coisa melhor para os homens. Mas as pessoas olham assim e falam assim: não, os crentes são doidos mesmo. Crente é doido, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. O que a palavra de Deus mostra, né? Que, por exemplo, no caso de Rebeca, por exemplo, ela casou, seu marido não gostava dela ainda. Ele passou a amar ela depois. Agora, arruma uma namorada aí e fala para ela que você não ama ela, vai ser amá-la depois do casamento. Ela te deixa. Não é mesmo? É automático. Mas os ensinamentos de Deus dizem que nós vamos amar constantemente, a vida é inteiramente, não é só primeiro amar. É o mesmo exemplo de mansidão. Você tem que manter a sua vida reta, incorruptível diante de Deus, para você tomar decisões importantes na sua vida. Muitos de nós somos como Moisés, mas nós temos que saber que esses momentos são momentos que nós vamos ficar abalados entre nós e Deus, e não vai prosperar no que você quer fazer e diante de Deus. Moisés teve que fugir. Moisés teve que subir no monte para que Deus escrevesse um novo mandamento depois que ele quebrou as pedras. Moisés não entrou na terra prometida. Você viu aqui a importância de continuar sendo uma pessoa mansa, porque às vezes as nossas decisões não são calculadas. Nós temos que pensar. E o homem que pensa antes de tomar uma decisão é um homem que exerce bem claro a mansidão. Ele não explode na hora, ele não dá uma má resposta, ele não dá um mau conselho, ele pensa antes de falar. Então nós podemos
notar aqui a importância. Eu acho interessante uma tradução que tem na Bíblia, que diz que José, quando soube que Maria estava grávida, ele ponderou-se em deixá-la. Interessante, né? Algumas traduções é assim, mostra exatamente como a posição de Moisés naquela situação. Pode imaginar quando Maria chegou para José e falou: "Ei, José, eu estou grávida." Ele falou: "Como vai ser essa, mulher? Como vai ser essa?" Um anjo chegou lá e, mano, que anjo? A Bíblia diz que ele era um homem de Deus. E quando a gente uma pessoa manso, ele pensa antes de tomar decisão. Alguém já encontrou aí? Encontrou, irmão? Pode ler para nós? Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Ele não quis fazer aquela fanfarra toda, né? Irmãos, você não sabe o que aconteceu. Maria, às vezes nós estamos numa situação difícil. Ficamos numa situação difícil. Mas nós temos que pensar. E isso, às vezes, acontece no nosso próprio meio. Talvez um irmão chegou para você e falou uma coisa que machucou você. E você gostaria de dar uma resposta imediata para aquele irmão. Mas você, como uma pessoa que tem um contato com Deus, você vai pensar. Você não vai dar aquela resposta que você gostaria de dar aquela resposta. Essa quer dizer uma pessoa manso. Quando Jesus ensinou, Jesus disse: olha, feliz é aquele feliz é aquele que é manso de espírito, porque herdarão a Deus. Ele não disse: vocês têm que ser mansos de espírito para adorar a Deus, mas disse: é feliz. Ele tem um contato com Deus. Por quê? Porque quando nós deixamos a ser uma pessoa mansa, nós vamos aprender a ter domínio próprio, que é o quê? Os mandamentos, não é? Domínio próprio. E o que é o domínio próprio? Nos leva a muita coisa. Falar antes de pensar antes de falar. Abençoar a vida de uma pessoa. A pessoa que é manso de espírito, ele abençoa a vida da pessoa. Ele entra na casa da pessoa, a pessoa sente que é abençoada. Agora tem pessoas que quando entram na nossa casa, nós colocamos a vassoura atrás da porta, né? Não é verdade? Tem uns irmãos que falam que Porque quando a gente vê aquele irmão e fala, a gente olha assim na porta assim e fala: Senhor, tem misericórdia. Meu passarinho vai morrer, a minha flor vai murchar, mas seja o que Deus quiser, abre a porta para ele e ora por ele. Não é verdade? Isso as nossas atitudes como cristão. E muitas vezes nós vencemos até mesmo quando a pessoa chega na nossa casa e ele traz aquele mal-estar, aquele peso, não é? E nós temos que aliviar aquilo que está nas costas dele. Como? Nós vamos aceitar, orar, deixar ele falar, deixar ele desabafar. Às vezes ele vai criticar, ele vai dizer que o seu carro está velho, sua parede está caindo. Não tem problema não, irmãos. Olhem por ele.
que a parede não cai na hora que está em casa. Então nós temos que ponderar as coisas assim. Nós temos que ser manso de espírito, porque Deus agrada-se disso. Porque a palavra de Deus diz que Ele se agradou de Moisés, mesmo sabendo que Moisés cometeu alguns erros que não deveriam cometer, porque nós vamos cometer, não é? Há momentos que a gente comete alguns erros, e às vezes a gente sai do sério. Essa semana, por exemplo, eu peguei o celular, né? Fui mexer no celular, estou lá apanhando no celular, a Célia chegou para mim e falou assim: deixa eu pegar. Eu falei: não, eu vou ficar com o celular, eu vou resolver o problema. Deixa eu pegar o celular, eu vou ficar com o celular e vou resolver o problema. Mas que coisa! Aí ela disse: tá bom, tá certo, quero te ajudar, você não quer? Então tá bom. Daqui para frente não te ajudo mais. Mas não consegui, não. Aí eu falei: amor, vocês viram por quê? Falei: amor, eu não estou conseguindo acessar isso aqui. Aí ela olhou para mim, olhou para o celular. Era isso? Obrigado, meu amor. Aprendeu? Aprendi a ser manso. Falhou, né, irmãos? O que eu estou pregando aqui falhou, mas eu estou tentando, porque a palavra de Deus me ensinou isso. E nós também vamos aprender, porque às vezes nós fazemos até na igreja, não é? Às vezes nós fazemos até isso na igreja. Machucamos o irmão com a nossa falta de mansidão, nossa palavra, nosso domínio próprio. Alguém já chegou lá na cozinha e falou assim: irmã, a comida hoje está uma delícia. Nada, nós vamos falar assim: faltou um pouquinho de sal aí, né, minha irmã? Não é? A irmã podia dizer assim: não, então vem aqui e coloca. Mas a mansidão é tanto, que às vezes que elas falam: irmão, aqui tem alguns irmãos também que não podem comer comidas com muito sal. E nós vamos entender, mas a resposta é esta. Então, irmãos, não vamos ser irmão pipoca. Encosta em você e você explode. Seja manso, humilde, porque você vai herdar o reino de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Que essa reflexão entre em nosso coração, entendendo que nós temos que aprender a ser manso e humilde de coração, para agradar a quem? A Deus. Não é o seu amigo, ele vai ser abençoado pela sua atitude, mas nós vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nossos irmãos nessa manhã, e que você possa sair daqui nessa manhã entendendo que Deus olha pelas nossas atitudes. Amém.